Denise, para você, qual é a importância da definição de metas? Mas na nossa vida em si já é muito importante. Mas para uma pessoa que está iniciando agora uma carreira profissional, como seria para você? Como você começaria a fazer essa definição de metas? Eu acho que hoje a nossa vida, todo o nosso processo de carreira, de vida pessoal, profissional, a primeira base são as metas, né? Metas curtinhas, metas a curto prazo, a longo prazo, metas mensuráveis, aquilo que é muito real, o que faz sentido. E tudo que se chega assim, para dentro da consultoria, de uma forma geral, e quando a gente traz as falas de carreira, de gestão de carreira, é ser muito específico no que você está traçando para suas metas, né? Do que é muito mensurável, do que está muito claro para você. E eu começo pontuando no ponto de você ser muito específico, sabe? Seja um curso que você quer fazer, seja uma formação acadêmica, que você está iniciando a carreira, está ali naquele processo inicial da sua carreira mesmo. Eu vou fazer um plano de ação para que eu possa fazer uma faculdade. Essa faculdade vai durar quanto tempo? É tecnólogo? É bacharel? Quanto tempo que eu vou precisar me dedicar para ela? É começar a fazer o que é palpável, sabe? O que faz sentido. Eu vejo as pessoas muito num ponto de imaginário, eu tenho muita vontade, meu coração diz isso, mas quando ele vai para a realidade, ele se frustra, porque ele criou uma expectativa que não está correspondendo com a realidade dele. Então, seja real no seu momento atual, não seja muito específico, muito claro. Ele está muito atrelado ao seu autoconhecimento, que você vai começar a se perguntar, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu quero? Dá para eu pagar isso aqui, né? Então, as metas, elas precisam ser muito claras, muito específicas no que você está ali desenhando para o seu processo de carreira. Seja realista com você, seja verdadeiro com você, tá? Quando você começa a criar uma ação cronológica para essa meta, né? E dentro dessa meta, se não tiver prazo, também não faz sentido. Então, sempre quando chega comigo mas quando que você quer começar esse curso? Qual é o prazo desse curso? Você já pesquisou? Então, Denise, eu nunca parei para ver até o tempo. Então, quando você começa a analisar os pontos mais simples, são os pontos mais ricos da nossa carreira. Obrigada. Por nada. Claro que sim. Denise, concordo em absoluto. Efetivamente, as metas têm que ser claras e específicas e nas várias fases de carreira pensar um pouco daqui a 2, 3 anos. O que é que eu quero atingir? E há pouco o Márcio, realmente, muitas vezes, com a maior parte das pessoas com quem conversa em termos de acompanhamento, às vezes é mais claro dizerem o que é que não querem do que o que é que querem. E, portanto, um bocadinho... porque o que não querem às vezes é mais simples, não é? Nós estamos orientados, ok, isso não, Ana, ok. Então, o que é que queremos? E, de facto, essa clareza das metas, o poder medir, ok, então... Que tipo de posicionamento também profissional eu quero daqui a 2 ou 3 anos, ou 4, não é? Eu costumo dizer, muitas vezes, começo até o acompanhamento, ok, aonde é que eu quero chegar e não tem que ser nos próximos 6 meses, não é? Se um dia quiser uma posição de gestão, de management, e eu neste momento sou técnico especialista, o que é que eu preciso de fazer para chegar àquela posição? E, portanto, traçar aqui metas muito concretas e depois ver, naturalmente, que pode haver os ajustes, que são perfeitamente normais, não é? Mas qual é o curso, quais são as especializações, o que é que eu tenho que fazer para ser mais visível, como é que eu me vou comunicar, em que fóruns é que eu tenho que estar, em que seminários, não é? Portanto, tudo isto podem ser metas ao longo de uma carreira. E, portanto, estou completamente alinhada com a Denise quando ela diz sejam realistas, claro que sim, porque depois às vezes eu quero isto e aquilo e mais. E, de facto, todos nós somos humanos, não somos nem super-homens, nem super-mulheres, e, portanto, as chamadas metas
atingíveis ou fazíveis, não é? Portanto, não vale a pena estar a pensar que vamos conseguir atingir alguma situação. Portanto, de facto, a clareza, sermos específicos e darmos um timing. Depois até o podemos ajustar, mas o timing também é importante para a concretização. Eu acho que o ajuste, ele vai fazer parte do processo, né, Ana? Sempre vai fazer parte do processo, desde o início ali do seu autoconhecimento, como a gente começou esse ponto, da sua meta, até a sua carreira consolidada, até a sua carreira já está ali numa evidência, numa constante maior de 10 anos, 20 anos. E é bem interessante quando a gente traz nesse mundo globalizado, que a gente não precisa só pensar aonde que a gente consegue voar nele, tecnologicamente falando, mas quando a gente fala de globalizado, que entra todos esses tópicos que nós estamos avançando aqui, é você entender que a cada vez mais a nossa carreira, ele saiu daquele contexto que eu pego ali dos meus pais, que era muito fácil você formar qual era a obrigação, eu falo assim dos meus pais. Hoje eu tenho 35 anos, eu peguei ainda nessa fase. Mas era muito prático a obrigação do ser humano, do profissional, sair, entrar numa faculdade, formou, e ele conseguia um primeiro emprego. Como que ele ia conseguir aquele emprego? Ele já saía ali, a obrigação dele era ter aquele emprego. E a globalização hoje não é só conseguir o emprego, mas como que você vem desenvolvendo essa carreira independente de idade, independente de etarismo. Não sei se Márcio concorda comigo, se Ana concorda, mas eu trago muito essa linha de que a gente não precisa mais depender daquela formação de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, mas como que está esse processo até aqui? Aí a gente sai matando vários bloquinhos aí de pontos, né? Quando a gente fala de idade, de vários processos. São momentos e gerações diferentes, né? E hoje, o que a gente vive é a geração do multi, né? É multitarefa, multiverso, multimídia. E isso nos cobra um preço, né? Porque a gente tem aí uma sobrecarga de informação. E qual é o preço que a gente paga? É o foco. A gente acaba perdendo o foco das coisas que são realmente importantes para a gente. E quando eu perco o foco do que é realmente importante para mim, eu começo a comprometer a qualidade do meu sim, né? Eu dou sim para várias coisas ao longo do meu dia, né? Mas será que eles têm qualidade? Né? Será que eu estou colocando aquele bem, um dos bens mais preciosos que eu tenho, que é o meu tempo, a meu serviço? Ou será que eu simplesmente estou dizendo sim para todo mundo e ok, se der, deu, se não der, tudo bem. Porque dar desculpa também já virou uma coisa normal, né? A gente dá várias desculpas, né? Então, como eu coloco isso, né? Como eu coloco o meu tempo ao meu favor? E as metas são uma ferramenta aí genial para ter foco, né? Só, antes de passar assim, para o próximo tema, vocês colocaram alguns pontos interessantes. Eu queria fazer uma pergunta a mais para vocês, sobre a questão do autoconhecimento e definição de metas. Uma grande dificuldade que eu sempre tive assim, na minha carreira com equipes era quando eu colocava a importância de, digamos, definir claramente a meta, se autoconhecer, saber o que você quer, para que você possa definir de forma clara a sua meta, sabe? Independente da profissão, né? A minha base é a comercial. Vendedores têm dificuldade, por exemplo, de definir metas, por mais que eles trabalhem com metas. Eu acho que isso não é só para vendedor, é de forma geral. Como pegar aquele profissional júnior no início de carreira e fazer ele entender a importância... A gente aqui já entendeu a importância das metas, mas como transferir essa importância para aquele profissional ali no começo de carreira ou que ainda não percebeu o quanto é importante definir a meta claramente? Eu acho que uma coisa que é muito importante quando a gente está falando de meta, e talvez seja um dos pontos em que as empresas falham muito, geralmente o que as empresas fazem? Elas definem a meta e declaram a meta. E aí o que ela espera da galera? Que a galera cumpra. Ora, se eu quiser engajamento, eu preciso convidar as pessoas para participarem da discussão sobre as metas.
Então, não adianta eu criar um design de experiência onde eu, do alto do Olimpo, defino as metas. É lógico, a gente sabe que metas estratégicas, elas são definidas no nível estratégico, mas tem muitas metas no dia a dia que a gente pode e deve incluir as pessoas nessa discussão, porque o engajamento ele vai acontecer de uma maneira muito mais natural do que se depois eu quiser a voz que vem do monte, cumpra-se e você tem que cumprir e tem 3 meses. Né? Então, a partir do momento que eu dou voz para essa pessoa, ela já participa de um processo de tomada de conhecimento e de maturidade, e ela ali, ao longo, ela vai entendendo o porquê, o para quê. É porque geralmente a gente não faz isso. A gente diz, a sua meta é essa, cumpra-se. E geralmente também vem com uma ameaça. Olha, se não cumprir, acontece isso e isso. Quando as pessoas entendem por que aquela meta é importante, como aquela meta impacta no resultado estratégico, qual é o pedacinho que ela pode contribuir, eu entendo que essa jornada tende a ser mais suave. Que aí não limita, né, Márcio? As empresas acabam limitando aquele profissional, às vezes por metas específicas de trabalho, de linha de estratégia, mas aí ela acaba, quando ela impõe aquela meta, limita o profissional de avançar da forma que ele consegue chegar naquela meta, mas da forma que ele tem mais habilidade para desenvolver, né? Então, acaba que tira ali a atitude do profissional, limita ele, e aí ele acaba perdendo a essência do que é o desenvolvimento de uma meta. E aí, quando ele vai trazer isso para a vida dele, ele continua sem saber como que ele deve traçar uma meta, porque a essência dela ele nunca aprendeu, né? Pode ser um ponto aí. É verdade, eu gostava aqui de acrescentar, porque está a ser muito interessante, estamos a falar de metas dentro das organizações e do envolvimento, e claro que sim. Agora, as metas na gestão da carreira e no desenvolvimento. E eu queria ver convosco qual é também a vossa opinião. Eu penso que, ao nível das organizações, enquanto que antigamente, e a Denise falou nisso um bocadinho, porque antes, em outras gerações, as pessoas tinham sido educadas para estarem quase 40 anos na mesma organização, pelo menos em Portugal era assim, não sei se no Brasil também. Em Portugal, de facto, era estudar, tirar uma licenciatura e ter uma carreira estável de 30 ou 40 anos na mesma organização. Cada vez mais eu sinto que a gestão da carreira passou para as mãos dos profissionais, porque antigamente as empresas apoiavam a gestão de carreira e, portanto, as pessoas eram convidadas a outras posições, a adquirirem mais responsabilidades, outro tipo de projetos, assignments internacionais até, não é? Portanto, fazerem uma carreira e, portanto, saírem de Portugal nas grandes multinacionais cada vez mais. E nos últimos anos, isso cada vez mais passou para as mãos do próprio profissional. O próprio profissional tem, efetivamente, e isso tem que se passar cada vez mais para os mais jovens, como o Renato estava a falar, não é? Pensarem, e cada vez é mais isto, não é? Nós estamos todos a trabalhar por projetos, não é? Às vezes na mesma organização, outras vezes em organizações diferentes, os ciclos são mais curtos e, portanto, a gestão da carreira foi, se calhar, passando um pouco mais, pelo menos sinto isso, para as mãos dos profissionais. E os profissionais têm que saber gerir a sua carreira. E daí definirem metas e objetivos e continuarem a desenvolver-se e tornarem-se mais competitivos. Não sei se no contexto, porque, enfim, em Portugal é isto mesmo nas multinacionais, não sei se no contexto também sentem um bocadinho isto ou é diferente. Faz todo sentido. A carreira, as nossas carreiras, elas foram muito implantadas e acostumadas pelo ambiente corporativo. Eles eram responsáveis pelas nossas carreiras. E de um tempo para cá, que essa independência, que essa globalização, ela começou a mudar, aí o profissional teve aquele impacto. Mas como assim? Eu que tenho que cuidar da minha carreira? Eu que tenho que buscar o meu currículo, eu tenho que analisar o que eu quero ser, o que eu gosto de fazer. Então, a responsabilidade, ela mudou agora. Era para ser desde o início, mas como a cultura não foi aplicada da maneira correta,
né? Então, agora que virou para essas pessoas, virou realmente para cada um cuidar da sua carreira, as pessoas se sentem muito perdidas. Esse é o termo maior que eu uso. Eu estou perdida, eu não sei. Eu estou há 20 anos na minha carreira, mas eu não sei. Eu não sei lidar com ela, eu não estou sabendo lidar. Principalmente para quem está passando pelo processo de layoff, que foram demitidos, com mais de 20 anos de empresa, e agora ele não sabe como que ele vai cuidar lá fora. E é isso, gente. A globalização, ela tá... O termo mais claro é, você deve cuidar da sua carreira. Deve entender da onde que você começou e aonde que você deve retomar, né? A partir de agora. E aí, enfim, a gente entra em vários contextos aí com relação a essa fala. E, pessoal... Eu tenho Renato, deixa eu só botar uma pimentinha aqui. Uma forma um pouquinho diferente de ver isso aí. Eu entendo que a responsabilidade pela minha carreira, ou pela carreira de qualquer profissional, sempre foi dele. Só que o contexto histórico nos fez acreditar, né, por uma estratégia, a gente fala muito do gestão, comando e controle, né? O contexto histórico nos fez acreditar que o controle da carreira do empregado era do empregador, mas nunca foi. Isso era mais uma forma de controle, porque era o empregador que dizia, olha, para a empresa é melhor que a sua carreira vá para esse lado, mas e para o indivíduo? Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade que sempre foi do empregado, sempre foi do profissional. Só que por uma questão de narrativa histórica, né, a gente acreditou numa coisa. Agora a gente está abrindo os olhos para uma verdade dolorosa. Que verdade é essa? Eu não posso delegar a minha carreira, a gestão da minha carreira para ninguém, porque ela é o meu destino. Sou eu que vou fazer o meu destino. Então não interessa se eu trabalho no mercado, numa estatal. Eu trabalhei 36 anos numa empresa estatal, né? De economia mista. Então eu sempre tive a clareza de que era eu que ia dizer para onde eu ia, não era a empresa. E se desse match, ótimo. Se não desse, né? Então é um pouquinho diferente, complementa, mas é um pouquinho diferente. Verdade. E tem a ver também com cultura, não é? As pessoas, mas eu concordo em absoluto, porque as pessoas habituaram-se àquela estabilidade, sabiam mas mantinham-se com a globalização e com, pelo menos em Portugal, desde 2008, reestruturações umas atrás das outras, globalização, tudo isto, são contextos de mudança muito fortes, que não existiam no passado. Quer dizer, há 30 anos vivia-se uma estabilidade completamente diferente e também não havia globalização, as tecnologias, tudo isto mudou muitíssimo. E neste momento, obviamente, há pouco eu ouvia a Denise e é o meu dia-a-dia, não é? Eu trabalho com pessoas que foram dispensadas das organizações e, portanto, às vezes com 20 e 30 anos, não é? E agora, o que é que eu faço? Quase que a identidade dessas pessoas era aquilo que faziam e as responsabilidades profissionais. E, portanto, sentem-se sem chão, não é? Ora bem, vamos voltar ao autoconhecimento, à definição das metas e à necessidade de termos, enfim, como um objetivo a gestão da nossa carreira, que é verdade, Márcio, claro que tive sempre, eu acho que as pessoas andavam, enfim, mais adormecidas também pelo contexto, é um bocadinho o que diz, não é? E é engraçado estes debates porque também nos levam a pensar, não é? Cada um de nós vai, e é muito isto, como o contexto também é mais volátil e de transformação, a pessoa se é pensada, quer dizer, vai ter mesmo que pensar, não tem forma de se acomodar. Alguém tomou a decisão, não é? E de facto fica mais dinâmico, as próprias pessoas têm que efetivamente refletir mais, pensar mais, às vezes custa.